Olá, eu sou Tabata Moretson, publicitária, especialista em comunicação assertiva e gestão de crises de imagem. E a ideia aqui é trazer para vocês um curso que os ajude a incorporar no seu dia a dia ferramentas de comunicação que permitam uma melhor relação com os pacientes, evitar e gerir, se necessário, crises de imagem e, claro, impulsionar o seu negócio médico. Vejam, o cenário social atual alimenta a possibilidade de uma crise de imagem no exercício da medicina. Na última década, observamos um aumento expressivo nas demandas judiciais na área de medicina no Brasil. O crescimento do número de processos ético-profissionais nos conselhos regionais e federal de medicina foi de cerca de 250% nesse período. Esse cenário é reflexo de uma tendência mundial. Nos países desenvolvidos, a prática da medicina já apresenta essa realidade. Atualmente, aproximadamente 7% dos médicos brasileiros enfrentam algum tipo de processo, seja na área civil, criminal ou administrativa. Comparando com a média dos Estados Unidos, onde 9% dos médicos possuem processo, vemos que estamos bem próximos da média da cultura mais litigante do mundo. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, ok, mas o que eu posso fazer para evitar uma crise de imagem a partir de um problema? A primeira coisa é entender o que é uma crise de imagem. Vamos às características de uma crise. Primeira coisa é entender as características de uma crise de imagem. A primeira delas, e a mais interessante, é que a crise de imagem não tem dia e nem hora para acontecer. Ou seja, você não tem controle sobre isso. Essa crise, esse problema vai surgir no momento que você está muitas vezes ali no seu dia a dia, exercendo sua medicina, conversando com o paciente e do nada essa crise acontece, ela cai na sua cabeça. Então esse é o primeiro ponto. Claro, nós temos ferramentas e a gente vai ver para prevenir crises de imagem, mas a gente tem que ter em mente que ela, muito provavelmente, em algum momento da sua vida, da sua trajetória médica, vai acontecer um problema com potencial de virar uma crise de imagem. Segunda característica, a crise quase sempre representa um passivo, um arranhão na imagem. Fazendo uma analogia aqui, né? A crise de imagem, ela deixa uma cicatriz, gente. Só que ela pode ser uma cicatriz bem fininha, bem feitinha, sabe aquela cicatriz fininha? Ou ela pode ser aquela larga, feia, escura. Isso vai depender justamente de como que você enfrentou essa crise, de como que você fez a gestão dessa crise. Terceiro ponto, gente. A crise será constantemente lembrada. Como assim? Como assim que mesmo que depois que a crise passa, então tem um problema, ele vira uma crise, você faz a gestão dessa crise, o tempo passa e essa crise é lembrada. Vou contar um caso aqui para vocês, por exemplo, um caso de cirurgia plástica com óbito da paciente. O que uma crise se instala, mídia, o que acontece todo ano. Todo ano, no aniversário do óbito, a família consegue fazer a mídia dar de novo aquela notícia, falar de novo no nome do médico. O que acontece toda vez que o processo anda, porque quando o processo está na justiça, ele demora, ele tem passos. Cada vez que esse processo dá um passo na justiça, novamente a família consegue que aquele médico seja de novo citado, que a mídia conte o caso, aí pega outros casos que tenham acontecido no período. Então você veja, uma crise que aconteceu 4, 5 anos atrás e anualmente, recorrentemente, aquela crise volta a assombrar. Então, essa é uma característica das crises de imagem. Elas te perseguem o resto da sua vida. E agora, a pior característica de uma crise de imagem. Quando a crise é violenta mesmo. Dependendo da dimensão, mesmo uma crise bem gerenciada pode trazer um impacto negativo de tal forma que afete a reputação daquele profissional para o resto da vida dele, às vezes até impedindo que ele continue a exercer a medicina. Então, por isso, nós temos que estar muito atentos e saber como gerir da melhor forma uma crise de imagem. Mas o que é, né? O que seria na medicina um problema que pode virar uma crise de imagem? Gente, uma crise no exercício da medicina pode ser uma situação isolada, como a reclamação de um único paciente ou um familiar, ou algo maior, como um suposto erro médico que gerou complicações, estatísticas ruins ou duvidosas sobre a clínica, consultório, instituição, denúncias de funcionários e até a vida pessoal do staff, dos médicos, dos colaboradores e até dos fornecedores. Vou dar para vocês um exemplo. Vejam esse caso, como que a crise pode surgir do nada na vida de um profissional.
Uma paciente antiga do médico, já tinha feito várias consultas presenciais, né? Ela tinha ali um acompanhamento médico recorrente. Na pandemia, como todos sabemos, ela não queria sair de casa, ela passou a se comunicar com esse médico por WhatsApp. Fez várias consultas virtuais e sempre ela perguntava se era caso dela ir ao consultório. Ele várias vezes falava que era caso dela ir ao consultório, ela falava que preferia que não, porque não queria sair de casa. E ali ele foi fazendo o acompanhamento da medicação dela pelo WhatsApp. Um belo dia, ela manda mensagem para ele que ela realmente, dessa vez, ela achava que ela deveria ir ao consultório. Se ele achava que ela deveria, pelos sintomas que ela estava sentindo. Ele fala que sim, por WhatsApp. Sim, que ele achava que ela deveria. Você acha que é uma boa ideia mesmo eu ir? Ele diz que sim. E aí vem o erro. Como eles já se conheciam há muito tempo, eles já tinham uma intimidade médico-paciente, eles já tinham uma confiança médico-paciente, já tinham uma amizade médico-paciente. Aí ele responde: fico vendo aqui só a sua foto. Vem assim. He. E aí ele faz o seguinte, ela pergunta, que horário? Aí ele fala, atendo tal e tal dia à tarde. Ela, não, mas pra mim seria melhor mais pro final da semana. Ele fala, normalmente não atendo à tarde, mas vou abrir uma exceção pra você. E ele manda o quê? Um emoji de coraçãozinho. Sabe aquele que tem uma carinha com os coraçõezinhos assim? Dizendo que estava tudo bem. O que essa paciente entende? Com o he dele e com o coraçãozinho. Assédio. O que ela entende quando ele abre um horário que ele normalmente não teria? O que ela entende? Que aquele consultório estaria sozinho. Veja bem que não estaria. A clínica dele tinha outras pessoas. Tinha outros médicos atendendo naquele horário. A equipe, né, as recepcionistas continuavam lá. Mas a paciente fez uma leitura, pegou o he, pegou o coraçãozinho, pegou o horário, pegou a agenda num horário que ela não esperava, que ela achava que era vazio, somou isso tudo e considerou assédio. E falou com o médico? Não. O que ela fez? Cancelou a consulta e fez uma denúncia. Ela fez uma denúncia, ela processou esse médico por assédio. Vejam o que eu estou querendo dizer para vocês. Do nada, uma crise imensa. Por quê, gente? Porque não é uma crise só jurídica com o processo por assédio. Não é uma crise só junto ao Conselho Federal de Medicina com o processo administrativo por assédio. Não, ele tem ali uma crise com a família dele, com a mulher dele, com a vizinhança dele, com os outros, porque até provar, a gente brinca em comunicação, até provar que você não é elefante rosa. Então é uma crise imensa que envolve várias pessoas causadas por um deslize, por uma falta de pensar, por carinho demais. Enfim, é difícil dizer de onde que vem uma crise. Esteja atento. Bom, e a partir do momento de um problema instalado, você vai pensar, eu tenho uma crise. E o que é a gestão dessa crise? Que é isso que a gente vai ver agora. A gestão de crise de imagem consiste em um conjunto de ações para evitar ou diminuir prejuízos na reputação causados por um problema. Veja bem que o problema já existe. O negócio é evitar que ele vire uma crise maior. O objetivo da gestão de crise não é tentar esconder o problema ou se omitir das responsabilidades que aquele problema te trouxe. Pelo contrário, a ideia é dar transparência e uma resposta rápida, com soluções ágeis, eficientes, para que o problema não se torne uma crise de imagem com consequências graves. A gestão da crise começa na prevenção do problema, que normalmente começa com um conflito de percepção. Gente, hoje vivemos uma profunda mudança de perfil, tanto por parte dos médicos quanto dos pacientes. Antes, tínhamos a figura do médico familiar, cuja atuação era quase sacerdotal. Ele conhecia profundamente seus pacientes e a sua palavra era inquestionável. Hoje, da parte dos médicos, nós vemos um distanciamento na relação médico-paciente. A relação está mais fria, os atendimentos são mais rápidos, muitas vezes humanizados. Sabemos que muito em função do baixo custo das consultas dos planos de saúde, às vezes pelo próprio Sistema Único de Saúde, o médico não pode, ele não tem aquele tempo todo que ele gostaria, muitas vezes,
para estar ali mais próximo, saber mais do paciente. Então, esse distanciamento, ele existe e é totalmente diferente do que acontecia quando você tinha aquele médico que conhecia a família, conhecia a história do paciente, conhecia os pais. Esse distanciamento, ele vai causar nos pacientes também o sentimento de distância. Então, é uma recíproca isso. Se eu tenho um atendimento que ele é pouco humanizado, que ele é pouco convidativo, que ele é pouco carinhoso até, o meu paciente vai reagir da mesma forma. E como? Como que são os pacientes hoje? Por parte dos pacientes, gente, o que a gente vê é um perfil de consumidor com um nível de exigência muito elevado. Uma desconfiança em função do excesso de informação. O paciente já vem, ele já antes da consulta, ele já foi no Dr. Google, ele já sabe o que ele tem, ele já sabe qual é o tratamento que ele quer. Então, essa relação, o cara se sente um consumidor, ele não vê no médico uma recíproca, ele vê um distanciamento, ele quer uma resposta rápida para um problema que ele já acha que ele sabe a resposta. E o pior, como há muitas vezes uma demora da justiça nas respostas quando há uma demanda, quando há um conflito, existe também uma sensação de injustiça que faz com que o paciente procure a mídia para ter voz. Ele entende que a justiça vai demorar a dar a ele aquela resposta quando há um conflito, e aí ele procura a mídia. E é aí que a gente tem uma crise de comunicação instalada, uma crise de imagem instalada. E, gente, claro, né? Hoje nós temos o agravante maior, as redes sociais. Antes, o problema tinha que ter uma dimensão, um significado público para interessar os veículos de mídia, tinha que ter algum interesse público. Hoje, na verdade, qualquer um pode literalmente detonar a imagem de um profissional via redes sociais. Temos algumas situações de perigo que a gente precisa observar. O Código de Ética orienta quanto à prática legal da medicina e deve ser rigorosamente respeitado pelos médicos. Mas nós sabemos que no Brasil existem situações caóticas, conflitantes com as limitações da ordem técnica, moral e ética. Hospitais lotados, muitas vezes mal equipados, inviabilizam a excelência de um atendimento pela equipe de saúde. E aqui o perigo à exposição é exponencialmente agravado, porque aí sim, nós temos um sentido da mídia de interesse público em qualquer ocasião, em qualquer problema, em qualquer denúncia. Então nós vamos ter um olhar muito crítico e muito belicoso por parte da mídia em qualquer coisa que aconteça dentro de uma situação de atendimento no serviço público. Bem, aí você está se perguntando, bom, dentro desse cenário de horror, onde uma crise pode cair na minha cabeça a qualquer momento, o que eu posso fazer para me prevenir de uma crise de imagem? A primeira coisa é mapear situações potenciais de risco dentro da sua especialidade, dentro da sua atividade. Então, assim, formou? Entenda tudo o que pode acontecer. Quais são? Já tem estatísticas. Quais são os principais erros? Quais são os principais problemas que acontecem? Foi atender numa unidade de saúde pública? Quais são os principais problemas? Quais são as principais denúncias? Estude um pouco, estude sobre os problemas possíveis dentro da sua especialidade, dentro da sua atividade médica. Segunda coisa que você pode fazer, garantir a documentação, os procedimentos, os processos internos de acordo com as melhores práticas, principalmente para os riscos já mapeados. Aqui eu estou falando na sua clínica, no seu consultório, trabalha numa outra instituição, procure saber os processos que aquela instituição colocou são os mais adequados. Questione a direção do hospital onde você trabalha, questione a direção da clínica que você trabalha. Se a clínica é sua, treine os seus funcionários, implante processos mesmo de gestão que permitam que você tenha controle da documentação, que você tenha certeza que tudo que está acontecendo está sendo devidamente mapeado e documentado. Treine os seus colaboradores e porta-vozes dentro de um discurso único sobre a sua atuação profissional. Todos têm que saber dentro da sua clínica como que os processos acontecem. E o mais importante, manter uma comunicação assertiva com todos os stakeholders para criar o famoso goodwill. Stakeholders, gente, são todas aquelas pessoas que de alguma forma são influenciadas pela nossa atuação profissional. O seu paciente é um stakeholder, o familiar é um stakeholder, os seus colaboradores.
Se você atua dentro de uma instituição, de um hospital, todos aqueles funcionários são seus stakeholders, os seus fornecedores são seus stakeholders. Dependendo do tamanho da sua clínica, do seu consultório, a sua vizinhança é seu stakeholder. Então você tem que pensar em como o seu negócio impacta a vida de todas as pessoas e como que a sua comunicação, como ela está sendo assertiva, você está se comunicando da melhor forma com cada um desses públicos? Então, essa comunicação assertiva, como eu disse, é para criar um goodwill. E o que é o goodwill? O goodwill é considerado o valor dos ativos intangíveis da marca, aquilo que a diferencia das demais e é impossível de mensurar em valores financeiros. É a credibilidade, a reputação do seu nome. Quanto maior o seu goodwill, maior a boa vontade que a opinião pública terá com você em uma situação de crise. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo, não é um exemplo médico, mas ele dá muita clareza do que é o goodwill. Há anos atrás, a Parmalat, todo mundo conhece a Parmalat, sofreu o seguinte: os fornecedores de leite da Parmalat estavam colocando algo oxigenado no leite, ou algum derivado, que isso conserva o leite. E ficou provado que os diretores da Parmalat sabiam disso, que aquele leite que ela estava recebendo para fazer os produtos, o laticínio lá dela, a diretoria sabia que os fornecedores estavam colocando essa água oxigenada ou derivado, o que seja, no leite. Anos antes, lá nos idos dos anos 90, a Parmalat tinha feito uma propaganda, ela tinha uma comunicação que eram uns bebezinhos vestidos como bichinhos de pelúcia e aquilo elevou o goodwill da Parmalat lá em cima. A Parmalat virou uma das marcas mais queridas do Brasil em função dessa comunicação. E vejam bem, anos depois, apesar da crise instalada, apesar de um problema grave, um problema de saúde pública, a Parmalat, com apenas 3 meses, voltou a ter o seu faturamento normalizado. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque as pessoas amavam a Parmalat. Aconteceu por causa do goodwill. As pessoas tiveram boa vontade, elas perdoaram a Parmalat. Elas entenderam assim, mas isso não é Parmalat. São alguns diretores. Não, que isso, a Parmalat é muito maior do que isso. A gente confia na Parmalat.